E a gente meio que continua um pouco agora, a gente vai pegar uma outra, um outro, como é que fala, um outro ponto de vista dessa conversa, mas que está interligado com o que a gente falou. A Carol Vieira, que é BCBA, uma das professoras da nossa pós também, e fundadora do ABA Fora da Mesinha, tem mestrado pela UFSC, doutorado pela USP de São Paulo. Eu mencionei a PUC no começo do dia, falei, a PUC tem um papel legal, a UFSC também tem um papel muito legal nisso, a UFSCar também, acho que vou tentar nomear o que eu for lembrando aqui, correndo o risco de esquecer, mas a BPMC tem um papel muito legal nessa história toda também, de construir isso tudo. Acho que vale a pena a gente ir prestando reverência aí a alguns movimentos, pelo menos como parte dessa. A gente só está discutindo isso tudo acho que por conta de envolvimentos de instituições bacanas aí que foram tirando esse mato do caminho lá atrás, né? De pessoas e coisas, e instituições. E quem vai debater com a Carol, o André está aqui também. André, bom dia. É o André Varela, psicólogo, mestre em educação especial pela UFSCar, doutorado em psicologia pela UFSCar também, com um período de sanduíche lá na Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, pós-doc pela UFSCar, BCBA também. O currículo de vocês todos é super enorme, eu sempre tento reduzir um pouquinho, porque eu acho até que a maior parte de vocês já conhece. Quem não conhece, a gente vai procurar, só tem gigante aqui na tela de vocês hoje, tá? Eu, como a Mayra falou, me sinto muito honrado de estar na companhia de vocês. E o tema da Carol, gente, vai ser a aba que conhecemos está morrendo, que é talvez o gatilho que o Matheus falou ali, né? Que a gente tocou, né? Vamos tirar um momento para a gente discutir um pouco o nosso modelo de serviço? Carol, bom dia de novo. A palavra é sua. Bom dia, vocês me ouvem bem? Maravilha, gente. Anotei aqui um monte de coisas, né, que acho que vão linkando um pouco com a fala que eu preparei. Eu preparei mesmo num esqueminha meio palestrinha para controlar até um pouco dos respondentes sobre esse tema, né? Acho que é uma forma boa de garantir aquilo que eu acho que é importante a gente olhar, pensar, né, de uma forma madura, de uma forma consciente, né, sobre esses passos que a gente está dando agora, especialmente nesse contexto, né, atual do nosso campo de atuação, desse mercado de trabalho, que é o desenvolvimento atípico aqui no Brasil, né, a gente tem vivido sistematicamente várias coisas, né, nesse momento atual, de várias frentes, né, uma parte de uma organização nossa como profissionais, tem a comunidade autista ativista, tem os planos de saúde, tem, enfim, uma série de camadas, né, que estão se somando, que eu acho, para produzir até esse momento de reflexão. Cássia, eu acho que eu vou continuar problematizando ainda um tantinho, é, mas quem sabe a gente comece a pensar um pouco, né, por onde começar, ou talvez, né, enfim, pensar em variação, né, acho que o principal foco dessa minha fala aqui para a gente pensar é a importância de talvez a gente, de fato, olhar para a variabilidade, para a variação, para ver o que é que a gente vai selecionando daqui para frente, né? Como a Cássia bem trouxe, se a gente veio até aqui com essas práticas, é porque elas foram selecionadas e estão sendo mantidas de alguma forma, né? Então, acho que assim, começar com essa pergunta, né? A aba que a gente conhece está morrendo, né? Ou vai morrer? A gente precisa perguntar primeiro, se perguntar, de qual aba a gente está falando, tá? Acho que esse é um primeiro ponto. Do que a gente está falando quando a gente fala esse guarda-chuva, né, dessa sigla aba? É dessa aba que a gente está falando? Né, partindo das premissas das 7 dimensões, como algumas das dimensões que vão definindo, que vão configurando o que é a análise do comportamento aplicada,
trazendo um pouco, sem entrar nessa discussão, porque eu acho que vai entrar depois, né, sobre esse papel da tal da compaixão, de repente, como oitava dimensão, é dessa aba que a gente está falando, quando a gente fala, né, ou se questiona, será que isso vai morrer? É desta aba que nós estamos falando? Eu gosto bastante desse capítulo que está num livro bem importante, depois eu até deixo referência para vocês, e que faz um traçado histórico, né, de como é que a análise do comportamento aplicada foi se configurando, né, ao longo desses, pouco mais agora, dada a data da publicação, mais de 70 anos, e notem que em nenhum momento nessa linha do tempo, pelo menos do ponto de vista dessa autora, a gente traz o Cooper, certo? Como uma referência em termos de produção de conhecimento sobre análise do comportamento aplicada. Então, ela vai fazendo um traçado de qual é a origem, né, a semente de uma atuação compassiva dentro da análise do comportamento aplicada. E aí, o primeiro ponto, né, de destaque dessa possível trajetória é a publicação do Walden Chu, lá em 48, né, resgatando aí a importância dessa figura que é o Skinner na nossa área, né, na análise do comportamento, como um pensador já da aplicabilidade dos conceitos, das definições, das descrições dos fenômenos relativos a comportamento na nossa realidade, né? E aí disso, a autora vai propondo que a gente vá fazendo esse traçado, considerando depois a publicação do Ciência e Comportamento Humano, o próprio artigo lá de 68, né, do Baer, Wolff e Risley, sobre as dimensões. Lá em 78, então, entre, né, a publicação de 68 sobre as dimensões e 20 anos depois, né, os autores republicam uma análise crítica dessas dimensões, está lá a noção já de validade social, né? E notem como é importante olhar um pouco para os títulos aqui das publicações que eu fui selecionando, para a gente olhar e examinar junto. Quando ele fala, né, o Wolff fala da validade social, ele até destaca, né, olha, é o caso de trazer a subjetividade como uma medida importante para nossa prática, para nossa pesquisa, ou a análise do comportamento, né, resgatando, encontrando o seu core, o seu coração, né, é como uma tradução livre aqui do título desse artigo sobre validade. A autora também vai destacando, né, a importância do coerção e suas implicações do Seligman, né, como parte desse olhar analítico comportamental do ponto de vista compassivo, né, a importância de a gente olhar a nossa atuação do ponto de vista compassivo e o coerção e suas implicações como uma das publicações de destaque, porque é onde vai sinalizando, né, a importância da gente olhar de forma crítica para o controle aversivo, para a punição, para os efeitos que isso vai promovendo, não só na ontogênese, na história individual de cada pessoa, mas também o quanto isso vai dialogando, mediando e sintetizando as práticas culturais, tá? Depois disso, lá em 2012, né, quando se consolida a ACT, que a gente já mencionou agora há pouco, esse livro de 2015, ele é maravilhoso porque ele vai fazendo uma síntese um pouco de vários projetos consolidados fora do desenvolvimento atípico, pautados na análise do comportamento, nos princípios analítico-comportamentais e os efeitos disso, né? E aí essa autora vai finalizando esse capítulo de livro, destacando a importância, né, do atendimento compassivo
publicado lá pela equipe da Leblanc. Tá, então será que é dessa aba que a gente está falando quando a gente se questiona, né, se a aba vai morrer ou está morrendo? Será que é disso que a gente está falando? Será que é desta aba, né, preocupada com as experiências coletivas e com o impacto que uma tecnologia analítico-comportamental tem, tanto em relação às experiências que são comuns a várias pessoas, né, e experiências que afetam a espécie como um todo, a gente como humanidade. E aí tem esse artigo destacando, eu só vou passar por eles, mais 350 domínios ou possibilidades ou contextos nos quais a tecnologia analítico-comportamental vai sendo utilizada para pensar em intervenções socialmente significativas, socialmente válidas, tá? Então, é dessa aba que a gente está falando, quando a gente se questiona? É desta aba que a gente está falando, quando a gente se questiona se a aba que nós conhecemos vai morrer? Então, de fato, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa contextualizar para entender ou para tentar responder de alguma forma essa pergunta é contextualizar o que a gente está chamando de análise do comportamento aplicada. Tá? Porque me parece, é dessa aba que a gente tá falando, é ela que vai morrer? E aí eu convido vocês, aqui uma das referências do nosso campo de atuação em relação a procedimentos, estratégias, que eles chamam também de tratamentos empiricamente validados, tá? Eu não vou nem entrar na discussão sobre PBE, né, porque não é o ponto aqui. Mas convido vocês a olharem para essas 28 práticas e tentar enxergar onde é que está a terapia aba aí, tá? A gente tem várias estratégias, vários procedimentos que são fundamentados nos princípios da análise do comportamento. Mas a gente não tem aqui um descritivo, uma expressão, aqui terapia aba, como prática baseada em evidências, tá? A expressão terapia aba. Mas a gente tem reforçamento diferencial, tem instrução direta, tem DTT, tem extinção, tem intervenções antecedentes, que aí sim são estratégias, métodos, procedimentos de intervenção que estão pautados nos princípios analítico-comportamentais. Tá? Então, de que aba a gente precisa, de novo, né? Qual é essa aba que possivelmente está morrendo, né? Ou pode vir a morrer? Eu acho que a gente precisa antes, né, dirimir, não sei mais a palavra, não lembro, mas esclarecer um pouco aquilo que eu acho que tem sido uma confusão historicamente muito sistemática nas nossas atuações como profissionais analistas do comportamento. Não como pesquisadores, não, mas como profissionais analistas do comportamento. Né, para entender um pouco os nossos incômodos, onde de fato esses incômodos estão, né, localizá-los de uma forma mais eficiente, para daí sim pensar em eventuais mudanças, variabilidade, para produzir outras práticas culturais, profissionais dentro do nosso campo de atuação do desenvolvimento atípico, tá? Então, tem uma literatura muito
grande, né, robusta, que vai fazer uma distinção entre esses três principais conceitos. Né, o que é a área de conhecimento, né, pensando na ciência como um tipo de produção de conhecimento sobre os fenômenos, né? É como se fossem lentes para a gente olhar o mundo. Então, a gente pode olhar o mundo do ponto de vista religioso, a gente pode olhar o mundo do ponto de vista artístico, a gente pode olhar o mundo do ponto de vista do senso comum, e a gente pode olhar o mundo do ponto de vista científico. Então, a ciência é um tipo de produção de conhecimento sobre os fenômenos. Tá? É uma prática humana voltada, aí sim, com o seu método, com as suas bases filosóficas, para olhar o mundo com esta lente que a gente chama ciência. Dentro da ciência, a gente tem aqui áreas de conhecimento. Tem a química, tem a física, tem a biologia, tem, né, a psicologia dentro deste universo, tá? Então, desculpa. Área de conhecimento, a gente, né, a literatura vai definindo como organização do conhecimento produzido e produção de conhecimento sobre um fenômeno ou conjunto de fenômenos, tá? Quando a gente fala de mercado de trabalho, quando a gente olha para as profissões, elas não têm uma relação necessariamente direta com uma área de conhecimento específica, tá? Então, por exemplo, a medicina. A medicina como uma profissão, ela está linkada com as áreas da química, da biologia, da própria psicologia, tá? No sentido de que bebe dessas fontes de produção de conhecimento para olhar a prestação de serviço, a atuação profissional. Então, o que o médico precisa em termos de produção de conhecimento, precisa ter em termos de conhecimento, para poder ter uma atuação profissional efetiva, tá? E isso vai configurando o tal do mercado de trabalho, que na definição que eu estou trazendo aqui, destacando que é da literatura, tá? Isso não é meu, tem a ver com demandas sociais, aquilo que já está posto, aquilo que já está gritando aos nossos olhos. No caso do campo do desenvolvimento atípico, são os 2,4 milhões de autistas no país. Isso já está gritando aos nossos olhos, tá? E as ofertas de emprego, com ênfase nas técnicas, nas rotinas e no conhecimento já existente, já produzido dentro dessas diferentes áreas de conhecimento, tá? Campo de atuação social, ele é um conceito que se pretende ser mais amplo, né, onde potencialmente a gente tem aí uma abertura para pensar nas tais das mudanças que talvez a gente tenha que organizar, estruturar, para selecionar novas práticas profissionais culturais, que aí tem a ver com necessidades sociais. Então, necessidade no sentido de que, de repente, são até coisas que a gente, como profissional, por conta de ter um acesso a esse conhecimento já produzido, as tecnologias, mas também um olhar analítico em relação a isso já existente, pode ir rastreando, inclusive, coisas que a população, o tomador do serviço, ainda nem tem ciência de que aquilo é importante para ele. Tá? É isso que vai configurando uma necessidade social. É um olhar para além, para o que ainda não existe, mas pode existir se certas coisas não forem organizadas a tempo. É quase que um chamado para a gente olhar do ponto de vista promotor preventivo, né? A gente tem muito uma postura profissional de forma geral, não só dentro da análise do comportamento, né? Mas de apagar incêndio, né? Se a gente for pensar em níveis de atuação em saúde, como tem na literatura sobre saúde pública,
A gente está sempre no nível ali da redução de danos, né? Eventualmente pensando num pouco de prevenção, quase nunca sobre promoção. Então, aquilo que está bom, a gente deixa rodar, não necessariamente olha para pensar também em possibilidades de aperfeiçoar, de manter aquilo, de é, extrapolar, ampliar aquilo que já está rodando de forma boa, né, trazendo benefícios sociais. Então, o conceito de campo de atuação, ele vai dando uma ênfase em perspectiva de trabalho e não em oferta de emprego. Tá? Acho que essa distinção entre esses dois conceitos é muito importante como premissa para a gente começar a olhar para o nosso campo de atuação, para o nosso mercado de trabalho. Né? Visa aí aprender a aprender, empreender não no sentido liberal da palavra, tá? Produzir conhecimento também a partir daquilo que está sendo posto como descoberta em relação a esse conceito. E aí, onde é que está a análise do comportamento nisso? Né? A análise do comportamento, ela, pelo menos dentro da nossa história brasileira, né, ela tem a sua natureza dentro da psicologia, como uma contribuição da psicologia, uma das contribuições da psicologia, para enxergar a relação que o indivíduo, o ser humano, vai estabelecendo com o seu mundo. Tá? A análise do comportamento aplicada está aqui dentro desse tripé. Eu também não vou me estender nisso, né? Lembrando que a gente, quando fala de análise do comportamento, vai falando desse tripé, behaviorismo radical, como a filosofia, né, a base conceitual dessa contribuição da psicologia, análise experimental do comportamento e a análise do comportamento aplicada. Então, onde é que a gente vai encaixando a análise do comportamento e, por consequência, a análise do comportamento aplicada? Tá? A gente vai encaixando aqui, talvez, dialogue mais com a noção de área de conhecimento. Tá? Então, a análise do comportamento, ela é, por definição, dentro desses parâmetros, uma sub-área de conhecimento, porque ela está dentro da psicologia, que é uma grande área de produção de conhecimento sobre fenômenos psicológicos. Tá? Onde é que estão, onde é que está a tecnologia que a gente vai produzindo a partir desse tripé? Já está meio dialogando com a noção de mercado de trabalho. Por quê? A gente já tem uma tecnologia comportamental existente, consolidada, várias delas, inclusive, né, tendo aí a sua delimitação como práticas, tratamentos empiricamente validados, as demandas e a pressão do mercado, enfim, uma série de questões, tá? E em relação ao campo de atuação profissional, temos diversas possibilidades. Onde é que está a tal da terapia ABA? Ela está aqui, dialogando diretamente com a noção de mercado de trabalho. Certo? Então, eu acho que para tentar responder se essa aba que a gente conhece está morrendo mesmo ou não, né, a gente de fato precisa primeiro entender que essa questão, essa pergunta, ela tem uma relação direta com uma estrutura, coloquei entre aspas, uma estrutura, um modelo de atendimento a uma das demandas sociais existentes. Tá? Então, uma estrutura de trabalho do analista do comportamento no contexto do desenvolvimento atípico da neurodivergência. Então, quando eu falo de terapia ABA, dentro dessa expressão que tem milhares, né, de ramificações, hoje muito na moda, outras nem tanto, enfim, é disso que eu estou falando.
É disso que a gente é para isso que a gente precisa olhar. A gente não está falando da análise do comportamento aplicada como parte dessa construção social científica. A gente está falando de uma estrutura, de um modelo de atendimento. Tá? E aí, pensando nesse modelo de atendimento, eu trouxe aqui algumas referências de uma literatura que vai discutindo um pouco essa estrutura dentro de uma história ao longo dos anos de consolidação dessa estrutura em alguns contextos, tá? Então, quando a gente olha para o contexto norte-americano, né, o que a literatura que vai examinando essa estrutura, esse modelo de trabalho, esse modelo de intervenção, vai destacando uma confusão entre a tal da terapia ABA como um conjunto de técnicas ou um sistema de atuação, uma compreensão parcial do que é a análise do comportamento aplicada, seja pelos profissionais atuantes, seja pela comunidade que se beneficia da prestação de serviço, dentro do contexto do desenvolvimento atípico, um déficit na qualificação profissional, uma dificuldade de adesão do próprio cliente, né? Então, tem algumas pesquisas examinando a análise do comportamento aplicada no contexto escolar e a dificuldade, né, de professores, da estrutura escolar em absorver e aderir às práticas analítico-comportamentais por conta dessa cascata de coisas, dessa confusão primordial do que é a análise do comportamento aplicada, se de fato a gente, né, precisa usar essa expressão, o que essa expressão significa. E isso também vai produzindo, num ciclo, né, um déficit na capacitação e na formação continuada. Na relação com os investimentos aqui, né, os investimentos privados, né, a gente pode tentar fazer uma analogia não tão direta com a saúde suplementar aqui no nosso país. Mas a ideia desse artigo é olhar um pouco o impacto do investimento privado neste contexto da aplicação dos princípios da análise do comportamento no campo do desenvolvimento atípico. E aí, esse artigo descreve algumas coisas muito interessantes. Uma delas é o declínio da qualidade do atendimento, que é o que a gente vem discutindo, né, fora daqui, e Matheus, Marilu, Cássia já destacaram antes. A gente está o tempo todo preocupado agora com esse declínio da qualidade do atendimento. Né? Será que a gente, analista do comportamento, está sendo enxotado para fora deste universo da tal da terapia ABA? Uma pressão sobre ética e integridade da intervenção. Tá? Uma redução da autonomia. Uma concorrência desleal. E consequentes danos à reputação da intervenção. Tá? E aqui não é um artigo brasileiro, não está analisando o contexto brasileiro, está analisando o contexto norte-americano. Também de forma muito semelhante, né, ao que a gente vem sentindo aqui no Brasil, tem aqui um destaque nesse artigo representativo dessa literatura que vai falando vai destacando, né, as dificuldades de grupos minoritários da população no acesso a serviços de qualidade, a frequência e carga horária,
e serviços que de fato atendam essas necessidades. E aí, quando a gente começa a fazer algum paralelo com o nosso contexto brasileiro, a gente até agora aqui veio discutindo a saúde particular, a saúde suplementar, né? Sem olhar para o SUS. E que boa parte, a maior parte, talvez, desses 2,4 milhões de autistas brasileiros precisa ou vai ser absorvido de alguma forma pela saúde pública. Tá? Outro dado interessante: esse artigo faz um comparativo entre formação de BCBAs entre 2018 e 2021 e a consequente, os consequentes impactos, né, alguns deles, inclusive, e como é que isso vai se distribuindo geograficamente dentro desse contexto norte-americano. Então, os autores destacam um aumento significativo de novos BCBAs de 2018 para 2021, tá? Então, ó, notem que as bolinhas de 2021 estão sempre a partir de 200, tá? Chegando a 1.000 formações, enquanto que em 2018 o ponto maior tá um pouquinho abaixo de 500. Tudo bem? Então, tem aí um destaque para uma formação, para uma disponibilização no mercado de trabalho de profissionais que, teoricamente, têm uma competência, né, dentro dos crivos dessa norte-americanos, mas que quando eles analisam a distribuição, né, e a absorção desses profissionais, quase que não muda muito, tá, em termos de distribuição. Então, o que que isso significa? Significa um aumento dos profissionais, um aumento da possibilidade de mão de obra especializada, mas que ainda assim vai se concentrando nas mesmas regiões, que também é um pouco do que a gente vai vivendo aqui. Hoje, talvez menos, mas ainda assim a gente tem um destaque para a região sudeste, especialmente São Paulo, como um grande polo. Né? E agora a gente vê nos últimos anos a coisa meio que se distribuindo, mas é isso. O Matheus, por exemplo, está lá em Teresina sozinho, tá? Como uma grande referência. Esse artigo, ele fala um pouco do contexto do contexto europeu, tá? Não é um artigo muito recente, é de 2010, mas faz uma análise, um exame do impacto da atuação do BACB, que é né, um grande órgão aí certificador de formação em análise do comportamento, lá no contexto europeu. E aí, já lá em 2010, os autores vão destacando a comercialização do serviço, a mercantilização do serviço, em 2010. Barreiras específicas em alguns países, especialmente a Alemanha, por conta de uma tradição da psicanálise muito forte, né, e eventuais conflitos entre as duas abordagens. Um aumento da judicialização para acessar a tal da terapia ABA, em 2010. Dificuldades de integração do modelo, da estrutura de atendimento norte-americano ao contexto de vários países. Então, nos contextos especialmente escolares de vários países europeus. E o contraste, o conflito gerador de dificuldades e desafios para a implementação. E um alto custo da intervenção sem qualidade. Tá? Isso lá em 2010. E aí eu trouxe um trechinho desse artigo para a gente olhar, né? Eu
destaquei por razões bem específicas. Então, as pessoas, né, eles fazem toda uma análise desse impacto, né, do BACB entrando na Europa, enfim, e lá mais para o final do artigo, os autores vão destacando que as pessoas são livres para comercializar as suas competências, e quando o que comercializam são competências que promovem prática baseada em evidências, tanto melhor para o avanço da análise do comportamento. Contudo, segundo a nossa experiência coletiva deles, lá em 2010, surgem problemas quando o objetivo de ganhar dinheiro parece estar no topo da lista de prioridades, em vez da promoção ética da análise do comportamento. O objetivo de ganhar dinheiro rápido, às custas de prejudicar a imagem da nossa ciência em todo o mundo, é um comportamento que precisa ser abordado. Mas quem fará isso? Essa pergunta é para nós, certo? E no Brasil? A gente tem o que eu tô chamando aqui, tá? Tem a aplicação de um modelo importado dentro de uma estrutura de atendimento, com uma comunicação dessa estrutura de atendimento como um dos parâmetros, tá? Historicamente ineficaz. E aí, uma comunicação entre nós, analistas do comportamento, e com os consumidores, tá? No sentido de o que é a análise do comportamento aplicada para as demandas que envolvem desenvolvimento atípico e neurodivergência. Né? A gente veio, durante anos, batendo em algumas teclas de dimensões da nossa atuação dentro desse contexto, que agora nos engessa de uma forma em que tudo vira, olha, especialmente na relação com os planos de saúde. Tem gráfico? Ah, não tem gráfico, não é terapia ABA, eu não vou pagar. Aplica o VIBEMAP? Ah, não aplica um protocolo só. Ah, então, se não tem dados do VIBEMAP no relatório, eu não vou pagar. Tá? Isso só para, sem questionar, né, em termos de autonomia, que essas informações, elas são informações de prontuário do cliente, elas não deveriam nem ser compartilhadas, mas elas estão sendo pleiteadas pela saúde suplementar como forma de filtrar aquilo que é terapia ABA do que não é terapia ABA. E, do meu ponto de vista, muito por conta não só do modelo importado, que não atende uma série de características nossas, culturais, sociais, econômicas, como se só isso não bastasse, mas a gente também, historicamente, foi comunicando essa estrutura de acordo com variáveis totalmente secundárias e espúrias. É quando a gente fala de medidas de avaliação, medidas de acompanhamento, eu não estou falando de gráfico, tá? Porque tem níveis de classes de comportamento que são passíveis de mensuração, em que um gráfico de frequência de ocorrência vai dar conta. Então, quando a gente fala de repertório de imitação básico, dá para colocar num gráfico de diferentes formas. Quando a gente fala de assertividade numa interação verbal, como é que eu coloco isso num gráfico? Mas precisa, a gente consegue ter medidas de avaliação de assertividade numa interação verbal, mas que não necessariamente vai encaixar num gráfico que ninguém consegue entender, inclusive. Que o cliente, eventualmente, não foi nem educado a olhar
para esse dado para entender que sim, existiu uma evolução, uma mudança. Tá? Então, a gente tem aí modelo importado, comunicado de forma ineficiente, ineficaz, destacando aspectos secundários do nosso trabalho e não o core. Então, de fato, a gente ainda, como analista do comportamento, atuando com a neurodivergência, não sabe o que comunicar do core do nosso trabalho. Tá? E aquilo que é a atividade, né? Então, o Silvio faz uma diferença, não só ele, mas faz uma diferença entre função e atividade. Né? De fato, acho que a gente ainda não sabe comunicar qual é a função, quais são as funções do nosso trabalho. E é isso que a gente precisa aprender a comunicar. E não as atividades. Então, eu não sou analista do comportamento porque eu faço gráfico. Eu não sou analista do comportamento porque eu aplico o VBMAP. Mas eu posso eventualmente utilizar gráficos, posso eventualmente utilizar o VBMAP, posso eventualmente utilizar protocolos de avaliação formalizados e posso eventualmente não usar e criar as minhas estratégias de avaliação como analista do comportamento. Isso tem gerado cada vez mais uma formação e uma atuação protocolarizada. Né? E aí, assim, e o VBMAP? Quando o VBMAP acaba, o que a gente faz? Tá? Por consequência, uma capacitação ineficaz, porque a demanda também que chega para os cursos de formação é essa: quando é que eu vou aprender a aplicar o VBMAP? Quando é que eu vou aprender a aplicar o SAV, o Essential for Living? Tá? E eu acredito fortemente que esse ciclo todo, dentre outras tantas variáveis, vai produzindo cada vez mais adoecimento da rede toda, né, dos profissionais e dos clientes, das pessoas que são atendidas. Então, em vez de promover mais saúde, a gente tem promovido também mais adoecimento. A gente está adoecendo mais, mas a gente também é promotor de adoecimento. Por quanto tempo mais a gente vai continuar nesse ciclo? Tá? E aí eu vou colocar para a gente discutir. Acho que a gente precisa começar a olhar, enxergar campo de atuação profissional, que é aquilo que ainda não existe, certo? Partindo de algumas premissas. Uma delas é ter um entendimento de que processos de produção de conhecimento, produção de aprendizagem, intervenção direta, que são a atuação profissional, são coisas distintas, embora elas sejam muito complementares, mas elas são coisas distintas. E entender cada um de nós, né, na sua função, no seu agente. Então, enquanto eu sou uma agente professora, formadora, para onde eu preciso olhar? É parte do nosso processo como formadores caracterizar, especificar as necessidades sociais e não mais as demandas. Tá? A gente tem que rastrear aquilo que ainda a população nem acha que é importante, como parte da nossa atuação, para transformar este ensino de forma a resultar em profissionais que consigam eles identificarem necessidades sociais e não só a demanda de trabalho. Tá? Então, é uma formação que não dá para formar só
o AT, o coordenador, o supervisor. É uma formação que precisa olhar para o que a nossa cultura precisa em termos de atuação profissional, analítico-comportamental, dentro do nosso contexto. Tá? E garantindo, só para vocês terem uma ideia, né, de como é que esses três processos estão: produção de conhecimento, organização, programação do ensino e as intervenções diretas, eles vão conversando. Tá? As possíveis relações, como é que um vai alimentando o outro. Então, a ideia é que, a partir do momento que eu consigo formar, capacitar um profissional voltado não para as demandas do mercado de trabalho, mas alguém que consegue olhar as demandas do mercado de trabalho, mas também rastrear novas necessidades sociais, as novas necessidades sociais passam a ser o combustível para, por exemplo, produzir novos conhecimentos sobre aquela dimensão daquele fenômeno. E a produção de novos conhecimentos precisa ser reincorporado no processo de aprendizagem, no processo de ensino, para voltar para a intervenção. Tá? Então, a gente precisa olhar dentro desses três parâmetros, desses processos básicos, e começar a pensar nas relações entre essas diferentes etapas básicas que envolve cada um deles. Certo? E aí a gente tem alguns caminhos para fazer ou refazer, né? Olhando, então, para essa relação entre esses três processos básicos, tendo como diretriz não a noção de mercado de trabalho, porque senão a gente vai continuar apagando incêndio, e para apagar incêndio, eu posso usar um balde d'água, eu posso usar um copo d'água, eu posso usar uma mangueira, né? E a gente vai ter efeitos diversos, usando cada uma dessas possibilidades já postas. Então, a gente precisa olhar, né, para as nossas mudanças, vislumbrando essa noção de campo de atuação profissional, dentro desses três parâmetros que são esses processos básicos: produção de conhecimento, produção de contingências de ensino eficientes, que vão resultando numa prática de fato socialmente válida, e olhando cada vez mais amplificadamente, entendendo que cada nível, cada camada desses agentes vão envolver práticas específicas nossas como analistas do comportamento. A gente vai precisar atuar em todos eles? Não, nós não temos forças individualmente para isso, mas a gente precisa coletivamente se organizar para isso, em função de necessidades sociais, princípios conceituais da análise do comportamento, desenvolvimento de novas tecnologias, e não só a reprodução de tecnologias já existentes, formação para o campo de atuação profissional, uma formação que eu chamo de uma formação que tem uma dimensão científica, não para formar cientistas, mas profissionais que tenham repertório para olhar e buscar o desconhecido, se fazerem perguntas que vão para fora da situação problema, e tentarem terem repertório para buscar conhecimento, inclusive fora da análise do comportamento, para produzir uma intervenção profissional nova, de mais qualidade, e que isso também vai reverberando de alguma forma para novas produções de conhecimento científico, respeitando as nossas características culturais, sociais e econômicas, e fortalecendo novas estruturas de atendimento.
E aí eu trouxe aqui um pouco, a gente precisa resgatar a nossa história, né? A análise do comportamento aplicada não é Cooper. E a nossa análise do comportamento, ela historicamente é muito forte, é muito potente. E se vocês não conhecem pelo menos 4 nomes desses que estão aqui soltos, sugiro resgatar isso. Esse é um ponto de partida talvez importante. Cooper, a literatura norte-americana, a estrutura norte-americana, ela é importante? Ela é. Mas ela tem limites e limitações que já estão salientadas no próprio contexto em que elas foram organizadas e estruturadas. Teoricamente, voltadas para aquelas necessidades culturais, econômicas, sociais. Para as nossas, então, nem se fala. A gente precisa entender do SUS, da estrutura básica de atendimento. E a gente precisa entender que hoje, boa parte da estrutura de CAPS, de CAPSIS, de UBS, estão numa relação muito direta com a psicanálise, como uma das abordagens mais significativas de atuação para esta população. E não, também não vou entrar no mérito de qualidade. Tá? A gente precisa entender da saúde suplementar. De fato, não dá para simplesmente achar que são monstros que nós precisamos combater, porque senão, como a Cássia disse, nós vamos ter que entrar na discussão de porque é o capitalismo, tal, também não tem muito efeito, sentido. A gente precisa entender dessas organizações, entender dessa estrutura, do alcance dessa estrutura, porque, de fato, a gente está mais ou menos diretamente sendo impactados, mesmo tanto quem trabalha de forma mais independente, como um profissional, né, autônomo, em caráter de consultoria, quanto quem está dentro de uma estrutura estratificada como uma clínica. A gente tem aí informações, dados, e a gente precisa se organizar para ir pressionando também, para ter mais informações sobre quem são as pessoas autistas do nosso país. Porque senão a gente continua quase que fazendo aquela analogia de eu encaixo a criança no VIBEMAP e não o VIBEMAP respondendo alguma diretriz da necessidade dessa criança. A minha sensação um pouco é de que a gente está fazendo isso com esse modelo de intervenção. A gente está encaixando esse modelo, a nossa estrutura, forçando o encaixe de uma estrutura já bastante consolidada, mas que não responde ao que a gente precisa. Não responde. Eu tenho uma relação um pouco mais próxima com a saúde pública por conta da Unicamp. É outro tipo de população, outro tipo, né? Economicamente vulnerável, num tanto, que não tem dinheiro, às vezes, nem para sair de casa e ir para os treinamentos parentais que estão colocados, disponibilizados. Essa estrutura, ou esse modelo importado, não responde a isso. Então, até quando a gente vai continuar tentando encaixar esse modelo nessa realidade que é muito maior? Tá? Então, respondendo à pergunta se a aba que a gente conhece
está morrendo, né, ou vai morrer, a aba, a Applied Behavior Analysis, não vai morrer. Não vai. Porque enquanto tiver fenômeno psicológico a ser acolhido, a ser mudado, a ser, é, enfim, interferido, vai ter um analista do comportamento, tá? Mas talvez a tal da terapia ABA precise morrer. Obrigada. Eu vou assumir o trabalho de falar enquanto vocês botam o queixo no lugar de volta, tá bom? É, tá foda, tá foda. Foi difícil depois dessa, assim. E olha que eu já tinha visto o spoiler dessa mesa na BPMC do ano passado, hein? Demais, Carol, demais. No chat aqui interno do Zoom, gente, vocês não estão vendo, mas tá todo mundo elogiando também. Lá no YouTube, Carol, também. Pessoal, inclusive, elogiando suas referências, Carol. Tipo, acho que só para quem tem esse repertório todo de citar do Botomé, as pesquisas recentes na Europa, é que consegue juntar isso tudo numa palestra só, né? E eu fiquei lembrando de uma frase desse texto, que eu li esse texto, por sorte, há pouco tempo. E tem uma frase que eles colocam que vai na linha de assim, a gente precisa parar de formar as pessoas para atingirem os melhores cargos. Quem tem esse repertório e, e começar a formar pessoas para criarem os cargos que elas querem, podem ocupar lá na frente. Mas a nossa formação não deve ser direcionada para um mercado que está posto. Ela deve ser direcionada para um campo de atuação que é infinito quase, com esse fenômeno que a gente lida, né? É demais, assim, é necessária, vou emoldurar esse evento já, a gente nem começou direito ainda. Vem mais coisa legal por aí, vocês vão ter chance de conversar mais um pouquinho. Deixa eu só corrigir uma coisa, uma besteira que eu fiz aqui. Tô vendo a Clau. Bom dia, Clau, tudo bem? E a Vicky. Vicky, eu não tinha te visto aqui no começo, na hora que eu tava lendo os currículos. E a Vicky, inclusive, deu aula para mim já, gente. Eu tive a oportunidade de fazer aula com algumas dessas pessoas, de ter aula. E, putz, que gafe enorme, tá? É uma pessoa que eu adoro. Só para eu apresentar aqui, para debater junto com o André, essa fala incrível da Clau. Mas já lembrando que vocês todos que estão aqui podem participar, podem e devem, né? A Vicky também, lá do Instituto Par, é psicóloga formada pela PUC de São Paulo, com mestrado em psicologia experimental. Tem anos e anos de experiência já com isso, atua como professora, orientadora no curso de qualificação avançada. Tô pegando o seu currículo lá do site do Par, tá, Vicky? Se tiver coisa para complementar aqui, você me fala. Professor orientador de monografias no curso de qualificação avançada, análise aplicada ao transtorno do espectro autista e atrás no desenvolvimento do Par. Já estou como monitor do curso, já deu aula aqui pra gente, a gente de vez em quando consegue trazê-la de volta quando a agenda casa, porque a gente adora que ela está aqui. E o André já apresentei para vocês, eu vou passar a palavra primeiro para vocês dois, tá? Acho que a gente pode começar com a Vicky aí, para a gente falar sobre essa reflexão super bacana que a Carol trouxe. E eu, conforme forem aparecendo coisas do chat, eu trago para vocês também, tá bom? Desculpa, Vicky. Foi falha de Zoom, assim, eu fui puxando, não, eu falei, a Vicky não tá aqui, não vou apresentar, porque vai que ela não conseguiu entrar. Sem Foi mal. problema, Pedro. Gente, é um prazer estar aqui, mas Carolina é amiga. Que, que foi isso? Foi assim, acho que além de tudo foi cirúrgico e dá uma desesperança e dá uma maior esperança, que eu acho que é a parte mais que a gente está precisando, né? Acho que a gente está todo junto aqui, todo mundo junto aqui, porque a gente está também precisando ter um pouco de esperança em conjunto. Eu fui ouvindo a tua fala e acho que tem uma parte sobre a ideia da análise do comportamento como uma prática cultural muito maior do que fazer terapia ABA. E aí tem uma parte que eu acho que a gente fica esquecendo mesmo, que é como uma prática cultural, ela também muda, né? Então, acho que quando você fala, é isso, né? Talvez a terapia ABA tenha que morrer para poder germinar. Eu acho que tem um pouco disso, né? Da gente também ir entendendo que a gente também tem que mudar as nossas práticas.
do cotidiano, né? E mudando, eu pelo menos espero, para a gente poder responder melhor a uma demanda social. Que eu acho que no final das contas é isso que a gente tem que ter como foco. Não é preencher burocracia para o plano de saúde, poder, isso também precisa. Acho que é isso que tem, digamos assim, feito a gente sofrer no cotidiano. Mas, por outro lado, a gente não pode deixar isso inibir a nossa própria variação para também poder ser selecionado por outras coisas, né, por reforçadores diferentes. Quando eu fico pensando no que deveria reforçar de fato a prática do analista do comportamento, é óbvio que tem uma parte que, gente, todo mundo aqui precisa pagar a conta, todo mundo precisa ganhar dinheiro, né? Mas tem uma outra parte que não é para ser um dado em um gráfico. Acho que você colocou e colocou muito bem. Ver uma linha em um gráfico, nem para a gente que é formado em ciência deveria ser o foco. Principalmente a gente, né, que atua muito pensando em habilidades sociais, habilidades de autoconhecimento, socioemocionais. São habilidades que não têm uma. A frequência não é o importante. Muitas vezes a qualidade da resposta é muito mais importante do que se ela acontece 100% das vezes que tem oportunidade de acontecer, né? Quando eu penso, por exemplo, em ensinar alguém a fazer uma análise sobre o comportamento dos outros, se eu estou pensando em um paciente que está ali pensando, ah, nossa, minha vida, tal, as pessoas se comportam de um jeito que eu não consigo entender. Para mim, se ele faz uma boa análise de como o comportamento dele influencia o comportamento do outro, quais são as variáveis que controlam o comportamento do outro, isso é muito mais importante do que eu ficar fazendo gráfico. Ah, olha, veja só, você conseguiu 72% das vezes identificar qual é a variável de controle relevante, não importa. Para ele, o que importa é eu consigo mudar minha vida e consigo ser uma pessoa mais feliz. E eu acho que a gente foi perdendo o contato com isso. E acho que tem uma parte que a Cláudia sempre chama muito a minha atenção, que é a gente perde o contato com o fato de que a gente é psicólogo, né? E a psicologia como área vem para isso, né? Como um campo de estudos, ela vem para dar conta do sofrimento humano, não para ficar fazendo gráfico de linha, né? E acho que os alunos da graduação também falam isso para a gente. A gente não é muito bom de escutar, mas eles falam: por que que eu estou lá fazendo coisa com rato? Eu não vim aqui estudar rato, né? E eu depois, óbvio que a gente vai entendendo por que que a gente faz experimento básico, nananã. Mas será que fazendo isso, no primeiro semestre que o cara está numa graduação de psicologia, a gente não está afastando ele do que é importante? A gente não está colocando ele longe das variáveis que deveriam controlar o comportamento dele? Então, eu tenho a sensação de que é isso, a gente também precisa variar. Acho que no final das contas, tudo para mim me toca pensando, tá, acho que é variação e seleção, a gente não pode esquecer disso. Não é tipo, eu só sei fazer isso, então é isso, não dá mais para fazer isso, pronto, acabou, morri. Morreu a área. Não dá mais para trabalhar com isso, infelizmente. Rest in pieces. Não dá, né, gente? A gente precisa ter repertório para poder produzir variabilidade. E acho que o que a gente tenta, né, ensinar, eu, né, como professora, já fui do contínuo, ainda continuo sendo do par, o que a gente tenta ensinar é o repertório básico para que eles possam variar em cima disso. A gente não pode perder isso de vista, gente. A gente não pode olhar e falar, não, tá todo mundo querendo curso de protocolo, vamos fazer curso de protocolo então, vai. Não dá. É exatamente o que você falou, Carol, não é olhar para como é hoje, é olhar para também o mundo que a gente quer que seja. É criar o cara para o mundo que a gente quer que seja, né? Não para responder a essa demanda que é tipo assim, meu chefe quer que eu aplique X protocolo e eu tenho que aplicar. Mas né, é fazer uma formação que o cara possa olhar e falar assim, não, não é isso que eu nem acredito. O que que eu estou fazendo aqui? Eu vou começar a fazer um mundo diferente para mim, né? Porque no final das contas é isso, a gente
cria um mundo diferente para a gente e para os nossos clientes também. E para as famílias que a gente atende, e no final, isso também reverbera no macro, né? A gente acha que quando você coloca ali no final todas as grandes agências, as grandes coisas, né, que parecem coisas muito inatingíveis, no final das contas, todas elas, digamos assim, entre muitas aspas, mas se comportam através do comportamento de múltiplos agentes. E esses agentes somos nós, né? A gente também atua sobre elas, tá? Então, nossa, eu achei muito fera, assim, me despertou muito essa lembrança mesmo de que se a gente não variar, se a gente não promover condições para variação nas pessoas também, a gente está fadado ao fracasso. E isso eu acho que a gente está mesmo. Se a gente não topar mudar, se a gente não topar olhar para as variáveis que importam e tal, eu acho que realmente a gente precisa repensar nossa postura, né? Acho que é isso que me remeteu e me tocou. É. Nossa, Vicky, que fala maravilhosa, assim. Eu sempre te escuto falar de modelo de serviço e das utopias que a gente pensa sobre a nossa área, né? Vou trazer uma pessoa de fora dessa nossa conversa constante, porque eu quero saber. E aí, André, modelo de serviço da aba? Você que tem estudado muito isso também num ponto de vista de organização nossa de sociedade, assim, sabe? De comunidade. O que você tem visto? Estamos fadados ao fracasso? Eu acho que a gente, como sociedade, está sempre fadado ao fracasso, e o fracasso é importante para a gente. Mas esse modelo nosso tá fadado ao fracasso, como a Vicky traz aí. Helena, primeiro bom dia para todo mundo. Obrigado aí pelo convite para participar dessa mesa, dessa discussão incrível aí da fala da Carol, depois desse input ainda excelente aí da Vitória. Antes de tudo, eu preciso dizer que a Carol alugou um triplex na minha cabeça desde a BPMC do ano passado, com Sim. essa história aí. Então não é algo que está reverberando na minha cabeça, não é de uma hora para cá, uma hora e meia para cá. Gente, essa fala dela eu acho incrível, acho muito provocativa. E aí, seguindo um pouco do que a Helena colocou, né? E aí, serviço, como é que fica esse modelo de serviço? Como é que a gente está em relação a isso? Eu vejo que a fala da Carol toca num ponto assim extremamente complexo e relevante. Ele é complexo porque ele sofre influência de várias coisas, né? Tem vários elementos ali que interferem na forma como a gente entende como que a nossa prática tem que ser, que tipo de formação a gente tem, que tipo de modelo a gente vai entregar essa tal de aba para as pessoas, né? A que tipo de dor, vamos dizer assim, essa aba está tentando resolver na sociedade. E eu acho que a gente está passando de fato por um momento, né, muito claro, assim, de que o nosso campo tá evoluindo, né? A ciência vai evoluindo e a sociedade também está evoluindo. Acho que as demandas sociais hoje em relação à aba, a análise do comportamento aplicado, elas são muito diferentes do que era há 20 anos atrás. Quem está no campo há muito tempo, talvez tenha uma experiência pessoal, né, de vivência muito clara de como era 20 anos atrás e como é hoje, que é completamente diferente. A sociedade mudou em vários sentidos, a demanda, a busca por profissionais também mudou. Então a gente precisa entender que aí eu acho que entra o ponto assim, cara, que é uma pergunta assim incrível que a Carol faz em relação a, e por isso que ela é tão provocativa, né? Em questão que muitas vezes a gente se vê repetindo um modelo que a gente muitas vezes olhou no exterior, aprendeu há 20 anos atrás como ele se estruturava aqui no Brasil, a gente continua repetindo e replicando isso, e muitas vezes não olha que as demandas mudaram, que as condições, o contexto é muito diferente. E eu entendo que a gente precisa, enquanto ciência, né, enquanto praticantes de uma ciência, enquanto profissionais que atuam com base nessa ciência, entregar um modelo que seja sensível a essa dor do contexto social atual. Enquanto a gente estiver com os olhos fechados e com os ouvidos tampados em relação ao que essa sociedade está dizendo e está pedindo, acho que a gente vai continuar dando murro em ponta de faca e talvez
vá para um caminho que nem só, esse é o caminho que mais me preocupa, viu, gente? Um caminho que nem só a terapia aba dessa forma que a Carol conceitua vai morrer, mas aí eu tenho uma preocupação de como que o campo da aba fica em relação ao papel social dele, a como ele é visto pela sociedade, porque nem sempre quem consome, né, os serviços em aba tem diferença clara em relação ao que é aba e o que é terapia aba, né? Se a gente for usar esses termos aí que a Carol discutiu, né? Para muita gente é mais ou menos a mesma coisa, ou existe apenas uma coisa, apenas um modelo, apenas um formato, né? Então, eu acho que a gente mais do que nunca está sendo provocado, mas a minha maneira de entender, a gente está sendo provocado a repensar de que forma a gente pode entregar serviços éticos, serviços efetivos baseados em análise do comportamento aplicada e sensíveis a essa demanda social que a gente tem hoje. É um contexto que é, como eu já mencionei, né, inclusive seguindo a linha da fala da Carol, que é um contexto muito diferente e um contexto desafiador. Aí, quando a gente fala em modelo, eu penso muito assim, né, que até pelo nosso compromisso, né, enquanto analistas do comportamento com método científico, com pesquisa empírica, né, a gente entrega serviços e a gente tem um compromisso com práticas baseadas em evidência, né? Então, a gente precisaria de entregar modelos nos quais essa prática nossa, né, esse produto, né, esse serviço que a gente está entregando, são serviços que têm alguma evidência de efetividade, né? Quando a gente fala em serviços com evidência de efetividade, então isso me puxa para, bom, então esses novos modelos precisam ser modelos validados, eles precisam ser modelos estudados. E aí me coloca uma questão, né? Como é que a gente está enquanto campo, especialmente aqui no Brasil, porque a gente precisa olhar para a realidade brasileira, né? A gente precisa olhar para a dor brasileira, a gente está trabalhando aqui, né? De que maneira que a gente está envolvido com produção de conhecimento relacionado a novos modelos que atendam às demandas sociais? E aí é mais complexo ainda, porque se a gente for olhar a saúde suplementar, a dor da saúde suplementar é uma dor diferente da saúde pública. Se na saúde suplementar já está doendo muito, gente, na pública eu diria que está na UTI nas últimas, porque não tem quase nada. Quem tem um pouco de vivência em relação aos desafios da entrega de serviços analíticos comportamentais na saúde pública vê que, assim, é um contexto muito mais difícil e desafiador do que o da saúde suplementar, que já é difícil, né, que já é delicado. Então eu fico perguntando assim, que talvez a gente também, além de ter que repensar os nossos modelos, a gente precisa mais do que nunca nos comprometer enquanto campo em olhar para as nossas bases mesmo enquanto campo, que é o que a gente entrega é baseado no que a gente estudou, é baseado no que a gente pesquisou. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa voltar a ter uma relação muito próxima da aba enquanto ciência dos profissionais da aba enquanto aplicadores dessa ciência, não aplicador de programa, mas praticantes dessa ciência, né? Me preocupa um pouco esse distanciamento que existe entre quem está prestando serviços analítico-comportamentais, quem está no mercado de trabalho oferecendo esse serviço, e quem está pesquisando novos modelos, novas intervenções, quem está preocupado em buscar soluções do ponto de vista científico. Acho que mais do que nunca a gente precisa ter mais essa proximidade entre os centros de pesquisa aqui no Brasil, os pesquisadores que estão, de certa forma, envolvidos com isso aqui no Brasil, e as pessoas que estão praticando a aba, né? A gente vê muito aí esse mercado de pós-graduação bem, o que ele é bom em um certo sentido, obviamente, né? Esse mercado de pós muito aquecido, né, em termos das especializações, mas quando a gente fala em busca por mestrado e doutorado, muitas vezes a gente não vê as pessoas valorizando a formação a nível stricto sensu. Obviamente a lato sensu é extremamente importante, mas a stricto sensu também ela é importante, porque ela, mais do que nunca, quem está na busca por uma formação em stricto sensu, está, de certa forma, tendo a oportunidade de produzir um conhecimento que vai comunicar com essa dor da sociedade e vai permitir com que a gente pense em modelos que sejam validados e que sejam sensíveis a essas demandas, né? Então eu vejo que a gente está, de fato, num momento onde a gente tem que ver se esse modelo de terapia que a gente já conhece, que a Carol já tão bem colocou, se ele é realmente um modelo que a gente precisa ficar com as vendas nos olhos ainda postas e seguindo adiante sem entender o que está acontecendo ao nosso redor.
E como eu já falei, o contexto ele é muito diferente. Ele já mudou significativamente e até por estratégia de sobrevivência eu entendo que a gente precisa se adaptar, né? O comportamento ele é adaptável, então a gente precisa variar o nosso comportamento, pensar em outras possibilidades para conseguir sobreviver e entregar serviços que venham a cumprir o nosso papel social de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? A aba é para isso, né? Sobre isso, é sobre melhoria de qualidade de vida. Então a gente não pode perder isso de vista. E aí eu queria aproveitar minha posição aqui para jogar uma pergunta, ver se queria especialmente ouvir a Carol, convidar a Vitória aí também para comentar, a própria Helena. Uma coisa que eu fico pensando é um pouco assim, né, do ponto de vista do profissional, de quem pratica a aba, né, quais deveriam ser, né, idealmente, as agências de controle do comportamento do profissional? É a operadora de plano de saúde? É uma lei? São diretrizes de um conselho profissional? Seriam as famílias? Idealmente, um código de ética, né? Acho importante a gente identificar essas agências de controle, porque elas vão dizer muito sobre qual que é o arranjo de contingências que a gente precisa pensar para o comportamento desse profissional estar na direção que a gente gostaria que ele fosse, que é o que a Vitória colocou, né? A gente não tem que olhar só para o agora, tem que olhar para onde eu estou lançando um olhar no futuro, para onde eu quero levar as coisas, né? Aí eu fico muito com essas perguntas na minha cabeça, porque algumas eu confesso que, de certa forma, eu tenho já uma opinião formada, outras nem tanto. É uma situação, acho que carece ainda de muita reflexão. Mas é isso, queria ouvir vocês também, aproveitar a provocação. Bom, eu vou falar primeiro porque eu só queria colocar numa pergunta uma coisa que você descreveu, André, e aí também devolvo um pouco para você responder isso. Para quem como eu é recente nessa área, o que é que mudou tanto de 20 anos para cá? Eu acho que a gente descrever essa situação, o problema, vai ajudar a gente a pensar em quais são as agências de controle, em quais são as contingências todas. Se vocês pudessem, aí pode ser o André respondendo, pode ser outras pessoas, o que é tão diferente hoje do que era quando essa área estourou, né? Do que era quando ela começou a estourar? Vocês conseguem identificar algumas coisas assim bem objetivas para a gente levantar? Eu falo, alguém quer responder? Eu acho que a gente pode pensar juntos, né? Mas acho que pelo menos eu, quando comecei, que faz, não sei, 10 anos, 15 anos. Às vezes, outro dia eu fui olhar um texto e aí falava que era 7 anos, mas eu acho que não faz 7 anos. Acho que deve fazer uns 10 anos, né? 15. Não sei, faz muito tempo. Uns 15, Acho Vicky. que uns 15, né? Porque eu me formei Pelo menos. em 2010, que faz 15 anos. Exato. Nessa fase da vida que eu tô, Amém. tudo é 15 anos ou mais, tá? Hã? Nessa fase da vida que eu tô, tudo é 15 anos ou mais. Ah, faz quanto É tempo você isso, pode faz ser. 15 15 anos? anos, mais de 15 anos. É, o que eu vi, Pedro, foi um afastamento, e acho que era um pouco disso que o André trouxe, e a Carol falou, e acho que são coisas importantes, que é o afastamento das pessoas que estão na prestação de serviço direta com o cliente, com a criança, o adulto, enfim, com a pessoa com diagnóstico de TEA. Um afastamento da comunidade científica como um todo. Então, foi sendo criado, não que não existisse, porque acho que já existia um pouco esse serviço de uma forma hierarquizada, de alguma forma. Mas as pessoas que estavam, gente, entre muitas aspas, na base do serviço, que eram as pessoas do atendimento direto, eu acho que elas tinham muito mais competência técnica em análise do comportamento mesmo, como um todo. E aí eu acho que elas tinham mais condições também de sair um pouco desse lugar. Então, quando a pessoa trabalhava, mesmo que ela trabalhasse como, entre muitas aspas, um mero aplicador, ela era uma pessoa que tinha uma formação muito sólida. E aí ela conseguia também fazer as coisas e eventualmente sair um pouco desse lugar da hierarquia e construir um mundo novo. Acho que no final das contas era isso. Foram pessoas que foram, inclusive, pensando serviços diferentes, e possibilidades de prestação de serviço diferentes que elas julgavam mais justas. E elas podiam fazer isso porque elas tinham competência técnica, no final das contas. Porque eram pessoas que podiam
conseguiam pegar né, um caso de uma criança e não replicar uma coisa que elas tinham aprendido, elas conseguiam pensar sobre aquilo e, enfim. Então, acho que isso tornou possível diversas outras formas de cooperação. E pensando, o que eu queria também falar um pouco era que eu via que essas pessoas eram muito presentes na área acadêmica. Então, quando a gente vê, por exemplo, a BPMC, as pessoas iam na BPMC. E não era porque tinha coisas sobre autismo, é porque elas queriam se aproximar da ciência, que é a análise do comportamento. Eu tenho, assim, a última vez que eu fui na BPMC, eu fiquei muito feliz que tinha meus alunos lá, mas muito feliz mesmo, porque eu acho que faz parte de, né, fazer algo que está mais relacionado a um bem-estar como um todo, a gente ter o repertório que precisa para a gente poder produzir variações, e aí produzir reforçadores que façam mais sentido, que tenham mais validade social mesmo. Né? Eu acho que se a gente está muito afastado da ciência, é isso. Quando eu vejo congressos muito específicos sobre um protocolo tal, e nananã, eu fico assim, tá bom, você pode, eu não acho que é inválido, mas eu acho que a pessoa também tem que ir na BPMC. Ela também tem que ir, sabe, num congresso sobre a ciência na análise do comportamento. Porque é isso, a galera gasta, tipo, milhares e milhares de reais se especializando em coisas que são muito específicas. E quando chega um caso que não, sei lá, que não cabe usar aquilo que ela aprendeu e que ela gastou todo o dinheiro dela, ela vai lá e usa mesmo assim. Como é que falam que para quem tem um martelo, tudo que vê é prego? Eu não sei essa ditado, apesar de eu amar ditados, mas eu acho que fica um pouco isso. Daí eu vejo tudo e tudo vira prego, porque eu só tenho esse martelo. Então, eu sinto que isso é uma parte importante também. A gente conseguir aproximar as pessoas da filosofia e né, enfim, acho que eu dou aula de conceitos básicos há 5.000 anos também por isso, porque é o que eu acredito mesmo. Eu acho que se a pessoa souber isso, é o melhor que ela pode saber. Eu nunca trocaria uma aula de conceitos básicos por uma aula de protocolo X, porque eu acho que é isso que ela precisa saber mesmo. Acho que é isso, meus 5 centavos. E começou a obra aqui na frente, tá o maior barulho. Bom, eu vou continuar, já que a pergunta também o Pedro endereçou lá a mim, em relação ao que eu vejo diferente. Eu acho que esse ponto que a Vitória colocou, eu entendo como um dos principais. Eu vejo, com o passar dos anos, uma diferença, de fato, seguindo essa linha dela, do interesse e da busca muito mais pela parte técnica, pela parte de protocolo, pela parte de aprender o que eu devo fazer e muito menos a parte de por que que isso é feito desse jeito. Existem outras formas de fazer isso. O que está por trás disso? Que seriam as perguntas mais que a ciência faz de um modo geral, né? A ciência também, obviamente, produz protocolos, mas ela produz protocolos pensando em certos contextos, em certos problemas. Nesses protocolos, eles são, de certa forma, tem a atuação deles enquadrada em determinadas situações e contextos, não é simplesmente sair, como ela falou, usou um ditado que eu também gosto, né? Para quem só tem um martelo, tudo que vê pela frente é prego mesmo, né? Então, além dessa parte, eu vejo também que essa situação toda, acho que ela sofre muita influência da questão econômica, que especialmente ali de 2010, 2015, acho que mais de 2015 adiante, a gente começou a ver pela busca por profissionais que se diziam, né, analistas do comportamento, né, para fazer a tal da terapia ABA. E eu acho que o crescimento nessa demanda, ele foi muito maior do que o que a gente tinha enquanto campo, vamos dizer assim, de oferta de profissionais. Tinha muito mais oportunidade de atuação e muito menos profissional com algum tipo de treinamento. Aqui eu não vou nem entrar nessa parte, se tinha treinamento mínimo, se era gente, enfim, independente disso. Tinha muito mais procura do que gente disponível. Então, eu também observei, né, na minha experiência pessoal, muitos redirecionamentos de pessoas assim que quase que do dia para a noite, agora eu vou trabalhar com aba, porque se viu
recebendo enxurradas de convites para trabalhar com a aba, e aí, de fato, você tinha um campo muito promissor, vamos dizer assim, de oferta de trabalho, e isso seduziu muitas pessoas que às vezes não tinham nem estudo na área do autismo, na área aplicada, e foram trabalhar porque tinha uma demanda. Eu vejo isso como um elemento da situação. Foi uma coisa que historicamente aconteceu. Eu vi isso ocorrendo. E aí eu acho que esse crescimento, ele é um crescimento que a demanda sempre ela é mais rápida do que a capacidade que a gente tem de treinar e preparar as pessoas. Ninguém é treinado do dia para a noite. Não tem como dar um curso de final de semana e a pessoa, agora eu entendi o que que eu preciso fazer. Talvez dê para fazer isso com um protocolo, né? Então, com um protocolo específico, eu consigo, talvez ali com 10, 20 horas de treinamento, eu ensinar a pessoa a fazer só aquilo. E aí muitas pessoas começaram, acredito, a buscar uma formação muito voltada para protocolo. E aí abriu-se também, obviamente, aí, né, um mercado de cursos e de formação que eu vejo que ele tem uma parte muito importante, mas eu vejo que ele é preocupante se as pessoas ficam apenas preocupadas em aprender técnicas e protocolos, elas não buscam compreender um pouco mais, de forma mais ampla, né, de forma mais ampliada, o papel daqueles protocolos, a formação do analista do comportamento como um todo. Aí entra nesse ponto que a gente está conversando do distanciamento que infelizmente tem acontecido, né, dos praticantes da aba com a ciência da aba em geral. Porque a aba não é método, né? A gente fica muito falando isso, né, gente? A aba não é método, a aba não é método. Mas assim, eu vejo um monte de método aba por aí, Brasil afora. Tem método aba e a pessoa que pega, aplica só protocolo e mal sabe o que está fazendo. Isso é, entre aspas, método, né? Está enquadrando ali o paciente em apenas uma ou duas ferramentas que a pessoa conhece. Se a gente diz que não é isso, então as pessoas precisam se aproximar dessa formação científica mais robusta, que vai desde princípios básicos, conceitos, a parte filosófica, teórico-conceitual, que tem que ter uma formação relevante, ética, e até, obviamente, a parte mesmo de domínio das estratégias de ensino, de redução comportamental, e por aí, enfim, né? Mas eu entendo que a gente tem um contexto que ele é mais desafiador, com uma demanda social que já precisa de alguém pronto e a gente, na verdade, não tem muita gente pronta, né? Essa é a verdade. Então a gente ainda tem que também se ocupar com uma formação de qualidade das pessoas. Sem Perfeito. querer podar muito a resposta da Carol e das duas Caróis e da Helena, eu vou encerrar a conversa depois da Helena aqui para a gente ir para a próxima sessão, que nós estamos um pouco avançados no tempo, tá, gente? Deixa as duas falarem, Pedro. Eu sou uma mera coadjuvante nesse momento, não precisa não. Deixa elas. Eu já falei bastante, então eu prometo que eu vou falar pouquinho. É, acho que em relação à sua pergunta, Pedro, tanto a Vicky quanto o André já contextualizaram, né, super bem isso. Ahn, Fiquei aqui pensando, né, olha, a gente está num momento, inclusive social, né, tecnológico, com a IA, com não sei o quê, tão cheio das ferramentas, né, e aí, quando a gente pensa nessa formação, que é uma formação para além da técnica, né, para além de aprender o protocolo tal e aplicar, sair aplicando por aí, e a importância da BPMC, eu vou correr o risco aqui de soar bastante conservadora, inclusive, porque acho que a gente, conservadora no sentido de que a gente precisa resgatar essa nossa trajetória, né, e assumir um pouco a, a posição que outros analistas do comportamento já tiveram na nossa história brasileira, né? Então, eu me lembro de, na graduação, ir na BPMC para ver o Habib, para ver a Amália, para ver Teia, falar sobre metacontingências, trazendo a Glenn pela primeira vez no Brasil, e ninguém nem sabia o que era metacontingência, a gente saiu com a cabeça explodindo do negócio. Então, acho que tenho sentido falta da gente assumir um pouco esse papel com as novas gerações, sabe? De inspirar esse tanto, né? Eu sei que é audacioso, porque quem sou eu na fila do pão, diante de Teia, Maria Amélia Matos e tal, mas é o que temos, né? Não temos mais uma Maria Amélia, temos nós, né? Acho que, e com muita coisa para não para ensinar, eu acho, mas para inspirar, né? Acho que está
talvez um primeiro passo seja a gente, dentro da nossa postura hoje, da nossa posição hoje, exercer um pouco essa coisa de, meu, vem cá, análise do comportamento é mais do que o VBMAP. Isso, olha, você já leu Sigma? Ah, mas o que o Sigma tem a ver com o programa? Não tem a ver. Vamos não nos preocupar com isso agora? Né? Tem a ver, mas não vamos nos preocupar como é que você encaixa o Sigma no programa para treinar habilidade social, tal. Vamos olhar para a filosofia, vamos, né, ir para a BPMC e não ver as coisas de TEA. Né? Eu faço bastante esse exercício de, eu adoro os meus colegas, adoro vê-los todos vocês falarem, mas, né, eu quero ver outras coisas, outras pessoas. Né? Acho que a gente precisa, como analista do comportamento hoje dessa nossa geração, exercer um pouco essa inspiração que os nossos professores inspiradores fizeram com a gente, para além da análise do comportamento, entende? Então, eu vi a Amália falar sobre outras coisas, o Emmanuel Torinho falar sobre antropologia, né, fazer palestra do autor tal, da antropologia, da sociologia, não tinha nada a ver com a análise do comportamento. Né? E acho que ir inspirando um pouco essas novas gerações a, inclusive, usar a IA, né, para falar, faça sínteses de, sabe, do conceito tal, da perspectiva tal. Né? Eu acho que a gente, pensando aí também, né, André, um pouco em relação à agência de controle, do ponto de vista skinneriano, né? Então, ele traz, por exemplo, a psicoterapia como uma agência de controle importante. Eu acho que a gente precisa ser essa agência de controle que vai inspirando para além do protocolo. Né? Eu lembro da gente, o ano passado, discutir um pouquinho sobre a tal da compaixão e tal. E o que eu tenho visto? Né? Tá virando protocolo também. Então, a compaixão como, eu me comporto, eu entendo, que é topográfico, né? Mas, de fato, o tanto que a gente consegue se conectar com a dor dessa mãe, com a dor desse pai, ao ponto de falar, nossa, esse pai é muito difícil, não adere de jeito nenhum. Né? Não adianta nada se nossa, é verdade, tal, mas você precisa fazer. Não, não é mais você precisa fazer. Né? Senão, isso não é compaixão. Né? Então, acho que se a gente não tomar um cuidado agora, de fato assumindo que a gente é uma agência de controle, querendo ou não, e que, como agência de controle, atualmente, o que a gente tem passado de mensagem, querendo ou não, é que a gente precisa dar conta dessa demanda rápido, e por conta de dar conta dessa demanda rápido, está aqui a enciclopédia que você vai ter que usar para aplicar. Querendo ou não. Eu acho que a gente precisa, como comunidade, entender primeiro que eu fico para morrer quando os meus colegas psicoterapeutas das terapias conceituais falam, vocês que são da terapia ABA, vocês que são da ABA. Eu fico para morrer, porque como assim? Nós não somos mais da mesma comunidade, é isso que você está querendo me dizer? Então já tem um racha interno que eu não entendo. Não entendo. Né? E dentro do campo do desenvolvimento atípico, eu acho que a gente precisa assumir nosso papel como agência de controle em diferentes níveis. Né? Então, como eu, analista do comportamento, como agência de controle, me comporto frente ao plano de saúde. O que eu mais vejo aqui no contato com eles é quando é que acaba? Qual é o critério de alta? E a gente nunca parou para pensar nisso, de fato. Se a gente for pensar em critério de alta, que eu tenho
discutido aqui muito é o grau de autonomia o cliente central e o entorno, a rede de apoio precisa ter. Porque, de fato, uma hora, essa família tem que caminhar sozinha, educando essa pessoa, com os recursos que a gente foi dando ao longo de vários anos. Mas Com a os gente recursos que a internamente. comunidade tem, né, Carol? Com os recursos que a Exato, comunidade tem para oferecer também. exato, porque senão é assim, nossa, o meu filho a minha filha está fazendo não sei o quê, mas não é por conta do TEA, é por conta de como essa criança está sendo educada. E o nosso papel dentro disso. Senão, nunca vai ter alta. E a gente, como comunidade, não para pensar nisso. E a gente precisa devolver. Né? Quais são de fato os parâmetros que vão definindo a nossa atuação com neurodivergência? Ninguém nunca falou. Todo mundo fala de gráfico, de medida, mas ninguém nunca fala sobre critério de alta, que tem a ver com o processo de trabalho e não com as ferramentas que a gente usa para o trabalho. Então, se a gente não se colocar como comunidade agora, como essa agência de controle, eu acho que a gente só vai ser fagocitado, atropelado pela tsunami. Né? Na rede pública, estou aqui na Unicamp, fazendo no Plateia possíveis intervenções baseadas em treinamento parental, e eu tenho que passar horas explicando que isso é aba. Ah, mas quando é que vai chegar a terapia aba? Porque eu não estou atendendo a criança, ou os profissionais do Plateia não estão atendendo a criança diretamente 10, 15, 20 horas semanais, a gente está treinando pais. Mas e isso continua sendo aba, mas ninguém tem essa percepção. Então, a gente acho que precisa ser essa agência de controle, de fato, menos coercitiva, mais promotora de novas práticas, porque já tem, né, a gente já tem que lidar com agências de controle do nosso trabalho, que é a saúde suplementar, é o SUS, com toda a burocracia, né, e de fato, o Silvio sempre falava, né, o Silvio Botomé, a burocracia não é um problema, porque a gente precisa ter, quanto maior a escala de trabalho, mais organizações de processos formalizados a gente precisa. O problema é quando a gente só responde a esses passos. Né? E aí fica como a Eli, por exemplo, 5 dias no mês preenchendo papel. Aqui tem uma assinatura digital, não, mas tem que ser a caneta, tem que ser de punho. Falei, daqui a pouco estão exigindo sangue, né? Fazer a comparação de DNA, para ver se sou eu mesmo que estou assinando. Então, assim, né, quando isso vira o foco principal, alguma coisa está muito errada. Obrigado, gente. Obrigado, Carol. Eu vou cometer o despautério de interromper esse pedacinho para abrir o próximo, tá? Mas antes eu queria fazer duas coisinhas. Eu queria citar o pessoal do chat. Tem perguntas vindo aqui que eu não estou conseguindo passar, algumas eu vou incluindo nas minhas outras, então, mas deixa eu pelo menos citar as pessoas, ó. Mariana, Shirley Caro, tá com algumas reflexões super legais. Sandra Figueiredo, Jairson Fragoso mandou um texto com algumas perguntas legais lá no YouTube, só que tá meio grande também, mas que fala um pouco do nosso papel, um pouco da nossa relação, de como a gente já mencionou aqui ali, perifericamente sobre o papel do capitalismo nisso tudo. Tem bastante gente que fala sobre isso também ali no chat. A Cris Pivato falando lá, a Silmária, a Daniela Oliveira. Tá, tem bastante gente lá no chat. Eu estou tentando juntar em perguntas aqui coisas que eu estou vendo que eles estão respondendo. Eu estou pulando aqui porque eu acho que algumas dessas coisas ou já foram abordadas ou vão ser abordadas em outras falas também, tá, gente? Mas sempre que puder eu trago o pessoal do YouTube para cá também. Eu não queria deixar passar. Marilu tá falando que precisa ir. Obrigado, viu, Marilu? Obrigado a vocês. A gente estrategicamente deixou um vácuo de meia hora no cronograma, então a gente vai terminar, eu acho, lá pelo meio-dia.